Fala, meus amigos! E aí, tudo bom com vocês? De volta aqui com o Papo com Potência. E hoje nós gostaríamos de falar com vocês sobre política. Por isso eu te convido a vir com a gente, a participar desse papo aqui que vamos ter com o Juscelino. Ele é nosso convidado de honra, nossa segunda pessoa está abordando esse tema. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Tá? Eu que agradeço a você, Moisés. De coração mesmo, obrigado. Nós já falamos de diversos assuntos, não foi? Desse trecho de papo que vem por aí. E hoje vamos falar de política, não é verdade? Da última vez a gente falou sobre o que mesmo? Sobre o El Niño, que é o efeito que estava causando esse calorão, a falta de chuva. Rapaz, falando nisso, negócio de fenômeno El Niño, aí eu fico todo dia entrando no aplicativo para ver a previsão do tempo, que não, né? E aí, meu irmão, por exemplo, Manuel do Cavaco, pessoa que está aqui nos gravando, hoje a gente está vendo lá a previsão de 30% para amanhã, depois de amanhã 40%, não é? E no dia seguinte 50%, e quando chega amanhã não tem nada de chuva. O El Niño, ele justifica isso, que muitas vezes ele pega a chuva e ele muda de lugar. A gente tem um período com mais ventos, então ele causa essa mudança no clima. É tão exemplo disso que, por exemplo, eu estava na sede não sei se foi domingo ou foi segunda, aí meu irmão mandou um vídeo para mim, Moisés, aqui choveu, eu digo, graças a Deus. Aí aqui na rua não choveu, foi nada, eu digo, rapaz, o negócio está danado. Mas enfim, não será sobre o Ninho hoje, que o calor tá demais, mas o Papai do Céu sabe tudo que faz. Não é não, Juscelino? Com certeza, mano. Então, Juscelino, bora falar então de política, né não? Ser uma pessoa tão querida e querido Neves, um dos cofundadores da questão da CFR. Enfim, de repente surge em Tancredo Neves, surge para as pessoas do município, em especial vem esse comentário saindo da zona rural até a sede, onde Juscelino se dispõe para ser um pré-candidato a prefeito para o próximo ano, que será diretas eleições, né? E aí, de onde é que surge esse desejo em ser candidato, de onde é que flui esse desejo em ser prefeito de uma cidade do porte de Presidente Tancredo Neves, uma cidade tão agrícola, você que é tão agricultor, e uma cidade que tão cresce, meu irmão? Eu diria, Moisés, que eu não diria nem um desejo meu, sim, mas o que nos provoca a colocar o nome à disposição para pré-candidato à prefeitura de Tancredo Neves. Tancredo é uma cidade pujante, uma cidade com muito desenvolvimento rural, que tem um povo que é o maior patrimônio dessa terra. Porque a gente vê Tancredo uma cidade completamente diferente da cidade vizinha e muitas vezes ela ainda é carente no ponto de vista das pessoas governar para essas pessoas, conduzir o município para se desenvolver dentro do potencial que ela tem. Então a minha história me credencia, o meu currículo, a estar trabalhando esse desenvolvimento em Tancredo, como a gente fez quando pensamos lá na criação da Casa Familiar Rural, na criação da Copatã, nos movimentos de associação, que eu comecei isso lá nos meus 15 anos de idade, quando eu fui do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então eu pude trabalhar um pouquinho em cada setor. E as pessoas começaram a me provocar. Por que não lançar o nome à disposição das pessoas? E me coloquei à disposição. Tem muitos anos de história. Você fala assim, 15 anos, tenho curiosidade para saber da tua idade aí. Hoje eu tenho 41 anos de idade, 41. Mas a gente vem trabalhando desde muito cedo, pensando em desenvolver Tancredo. Então, papai teve muito filho, né? São 11 irmãos e eu sempre me coloquei à disposição de estar mudando a realidade do vizinho. Eu sou uma das pessoas que acredita que para que a gente esteja bem, o nosso vizinho tem que estar bem, o nosso entorno tem que estar bem. Se aplica aquela regra que se a gente quer mudar uma cidade, quer mudar um país, a gente começa a mudar o local onde nós estamos. E fazendo a sua parte, né? Cada um fazendo a sua parte e envolvendo a comunidade na discussão dos negócios. Isso, nós temos aqui hoje, pessoal, fazendo a nossa transmissão, a gravação, Manuel do Cavaco, famoso Manuel Dias, diretamente de Teolândia. Um abraço aí. Inclusive, a minha amiga prefeita Rosa, toda a galera lá de Teolândia, pessoal, que eu tenho assim um carinho tão especial. Juscelino, eu queria saber o seguinte, aqui tem uma pergunta, inclusive, que eu deixei uma caixinha de resposta lá, é isso mesmo, de resposta, para as pessoas estarem fazendo. O pessoal queria saber o seguinte, quem é Juscelino? Tem muita gente que não sabe quem é Juscelino, então eu gostaria que você se apresentasse, já que hoje você já se dispõe aí como um pré-candidato a prefeito de Tancredo Neves. Eu quero saber quem é Juscelino. Eu sou Juscelino, nascido no município de Tancredo Neves. Meus pais nasceram no município, meus avós, então eu nasci na zona rural, me criei na zona rural, resido na zona rural.
Também tive a oportunidade de conviver na sede e sou o 4º filho aí de 11 irmãos. Sim, sim. Então tenho a história com minha família, todos residem aqui em Tancredo Neves. E sou uma pessoa que milita no trabalho social, no trabalho de desenvolvimento de pessoas. Eu acredito muito, Moisés, que a gente muda alguma coisa quando a gente cria oportunidade para as pessoas. Então, durante toda essa vida, eu trabalhei criando oportunidade para as pessoas que estavam ao meu lado se desenvolver. Então, esse é o Juscelino. Esse é o Juscelino. Olha que legal, olha que legal. Uma história tão rica quanto a dele, hein? Muito bom. Juscelino, tem mais uma pergunta para ti aqui, hoje aqui no Papo com Potência, onde o povo está aqui querendo saber, olha, cadê a pergunta aqui, produção? Vamos lá, a pergunta é a seguinte. Você, em alguns anos como presidente da Copatan, vemos que muitas pessoas falaram em você, mas assim que muitos não te conhecem, é que nem todo mundo é associado da Copatan, fazem parte da cooperativa. Tem a pessoa que mora lá na outra banda do município, né? Por exemplo, Serra do Sal, tem outro que mora cá no Ipiranga, e assim vai lá da zona rural próxima a Corte de Pedra. De repente as pessoas não ouviram falar sobre Juscelino. Então, como é que você avalia essa questão assim de ainda dessas pessoas que estão um pouco mais distante aqui, né? Dessas localidades, ainda não te conhecer? Bem, Moisés, essa questão de não me conhecer, eu acho que ainda não é um fato tão consolidado, porque pode não conhecer a pessoa de Juscelino fisicamente, mas talvez o nome do que tem ido na comunidade, como presidente da cooperativa, como coordenador do PET lá atrás, como ex-diretor da Casa Familiar Rural, que teve aluno em diversas comunidades, como pessoa que já trabalhou no setor público, como diretor de convênios, como diretor de tributos. Então, a gente já tem um trabalho no município como um todo. E como eu avalio essa questão de se tornar conhecido na comunidade? É o trabalho de a gente começar a visitar as pessoas, apresentar o trabalho que a gente já faz aqui na região. E o que eu fico feliz de levar isso para as pessoas é que aonde as pessoas me conhecem, principalmente essa região aqui, as pessoas desejam que a gente use e represente dentro do setor público. Então, eu acredito que se a gente leva isso para outras regiões, as pessoas querem estar sendo bem representadas. Eu pensei falando aqui, eu não quis te cortar, mas o que eu pensei aqui foi o seguinte, tipo, Juscelino hoje, você olha para Juscelino e, pô, esse cara é agro, velho, esse cara é do agro, é tão legal isso, né? É muito bom. Eu diria, Moisés, que hoje a gestão ela também tem que estar preocupada muito com as pessoas do agro. Eu não vou dizer que tem as pessoas que passaram não estavam, mas a gente precisa agora olhar o algo mais. Tancredo evoluiu, Tancredo é diferente da agricultura. Não é mais o feijão com arroz. É uma agricultura que a gente precisa agora para a agricultura mais desenvolvida. Sim. Eu sou produtor e, como diz, eu sei qual é o sofrimento de um produtor de acordar de madrugada para arrastar um caminhão, de colocar uma corrente no carro, de arrancar mandioca, de sofrer na lama. E isso é o que a gente não gostaria que nossos produtores estivessem passando. Sim. O que a gente quer é que os produtores tenham condições de escoar a sua produção, de ganhar dinheiro. E fora isso, a questão também que eu posso tocar contigo aqui é política, né? Mas falando da questão do agro, é que também o crescimento que existe em Tancredo Neves, né? Porque antes o agricultor era apenas que morava lá na zona rural. Hoje, pessoas que estão na sede, são grandes empresários, têm lá suas hortas. Mas a gente pode falar sobre isso depois, não é? Com certeza. Senão eu vou fugir totalmente da pauta aqui. O internauta, Moisés, tu vai fazer isso, vai falar sobre política ou tu vai falar de agro? Mas para isso eu tenho uma pergunta aqui para você, é uma pergunta muito interessante. Hoje entendemos que a participação do diálogo são fundamentais para a questão da gestão eficaz. E aí o internauta quer saber como você pretende evoluir os cidadãos na questão desse processo, na questão, na verdade, é o cidadão, na questão desse processo. Um diálogo, né, é muito importante. Né? Pergunta excelente, eu assim, muito feliz com a pergunta do internauta que colocou. Que se esse internauta que colocou a pergunta, eu gostaria de convidar tanto ele quanto outros para nossas ações que irá ser executada no nosso período de pré-campanha lá para o ano que vem. O que é que a gente espera? É uma política que o PT já fez isso no Estado e eu, filiado hoje ao PT, quero desenvolver aqui no município. É que a gente faça o PGP, o Programa de Governo Participativo, aonde nós iremos para cada comunidade, e isso eu estou me colocando antes, a gente vai fazer isso. Ir para cada comunidade, ouvir quais são as necessidades de cada um, para que a gente coloque no nosso plano de governo. Para que esse plano de governo seja a nossa cartilha de como a gente irá
executar os nossos 4 anos caso eleito. Sim. Então é uma coisa que eu quero ver das pessoas, é ouvir. Porque muitas vezes, Moisés, a gente julga quem está na cadeira, ele julga o que é que as pessoas querem, mas não parou para ouvir. E qual a ordem de prioridade? Uma das coisas que para mim vai ser fundamental, e nos últimos dias eu tenho feito isso, é participar das conferências municipais de educação, de alimentação escolar. Então a gente ouvir as conferências, pegar o que foi discutido ali na conferência e colocar em ordem do que vai ser executado. Então, como envolver a comunidade é ouvindo a comunidade, não é trazendo meia dúzia de pessoas para uma sala para ouvir. Ouvir no modo geral. É a gente ir para a comunidade. Olha aí. É participar. E isso acontece as duas coisas. A gente vai ouvir e ser ouvido também para tirar a dúvida das pessoas. Você, com essas respostas, diga aí, Manuel, parou? Um pouco? 10 minutos? Pronto. Você com essas respostas, isso nos enriquece tanto a questão do nosso documentário, nosso Papo com Potência, porque as pessoas do outro lado começam de fato a saber quem é Juscelino. E essa é a minha ideia. Eu quero que as pessoas do município de Tancredo Neves conheçam os candidatos. Você já vem como um pré-candidato, já falando de alguns possíveis projetos, né? Isso é bom. Eu diria que nessa cachola aí tem mais coisas aí para ser lançadas, só que não está na hora. Sim, com certeza, Moisés. A gente não tem aqui, como te falei há poucos instantes, nós não temos aqui um plano de governo pronto, o que está tudo na minha cabeça, porque eu não sou o sabedor de tudo, eu não sou o dono da verdade. Sim. Então, muito mais importante é que eu vá ouvir a comunidade. Quando eu me coloco à disposição de ser um pré-candidato, eu tenho que ouvir qual é a necessidade das pessoas, porque muitas vezes a gente julga que o importante é fazer um campo de futebol, mas as pessoas entendem que é fazer um posto de saúde, ou vice-versa. Ou a gente acha que é fazer o posto, mas ele acha que é o campo. Então, o que a gente tem que fazer é ouvir a comunidade, trazer isso para um nível de discussão e buscar recursos. E nisso, Moisés, eu te digo, com certeza eu tenho experiência. Quando eu fui da gestão pública, eu participei de construção de muitas obras, participei ativamente da busca de recursos fora. Quanto cooperativa, consegui trazer muitos benefícios para os associados, consegui trazer obras para aqui. Então, essa experiência eu tenho. Muito bom. Outra coisa que eu queria te colocar é, dentro da área de educação, eu me considero uma pessoa que tem um grande apego, um grande visão da educação. Então, nessa área a gente pretende buscar investimento para que a escola seja atrativa para o aluno. Não dá para a gente pensar hoje as escolas do jeito que são, onde o aluno não tem o desejo de vir para a escola. Então as escolas têm que começar a pensar em escola de tempo integral, tem que pensar em escola que o aluno venha e crie a oportunidade para ele se realizar, e não só ele enxergar, para que eu vou para a escola? O que é que eu vou ser depois que eu sair de lá? Essas perguntas a gente tem que começar a pensar no nível de gestão pública. Você é uma pessoa muito bem relacionada, não é? É bom na comunicação. Esse gosta de falar, né, gente? Bom de papo você. Hoje eu falo bom de papo, assim, porque ele é um cara muito legal na conversa. Aqui eu tenho mais uma pergunta. Hoje a questão do meu papo foi muito mais relacionada à pergunta do internauta, porque eu gosto de ouvir os nossos leitores, aí a gente passa as perguntas para os pré-candidatos. E aqui tem uma: de que forma a sua vivência como agricultor e presidente da cooperativa Copatã influenciou a sua decisão em buscar o cargo público? Essa é boa, essa é bolinha para você, né? Ser agricultor, acima de tudo, é superar desafios todo dia. É estar antenado aos fenômenos da natureza, ao mercado, às coisas que acontecem fora da gente. As pessoas acham que ser agricultor é colocar enxada nas costas e ir para a roça. E como você falou há poucos instantes, não é isso. A gente tem que estar sabendo se vai chover amanhã, qual a previsão do tempo. Então, no setor público, a gente tem que estar antenado quais são as oportunidades que a gente tem de beneficiar as pessoas, quais são as políticas públicas lançadas pelo governo federal, pelo governo estadual, para que a gente consiga trazer para o nosso município. Sim. Então, essa relação que a gente tem com o Estado é essa relação de buscar coisas. Então, estar antenado aos problemas. Eu vou chegar aqui agora nessa questão de Estado aqui, porque no último domingo aconteceu um evento em Tancredo Neves, onde os eleitores do PT News acompanharam a plenária do PT, onde essa plenária do PT estava presente o deputado federal Josias Gomes, não é isso? Isso, que é vice-líder do governo federal na Câmara. Isso, obrigado. E também a gente viu o quanto ele trouxe a mensagem, e aí o que eu compreendi é o seguinte: eu acho que o Juscelino é muito bem relacionado com a questão do
do governador do estado, né, com o Jerônimo, com hoje o ministro Rui Costa, que está em Brasília. Então, eu gostaria só que você filtrasse para a gente o que é que você gostaria de pegar dessas lideranças políticas para o município de Tancredo Neves. Eu diria, Moisés, que vou usar um termo de que eu acredito que se eu tiver oportunidade, as pessoas me derem a oportunidade de chegar lá, é o momento que a gente tem raro de alinhar Sol, Lua e Terra. No momento que a gente tem um governo alinhado, governo federal, governo estadual e o governo municipal, com as diretrizes de desenvolver uma região. Então, eu fiquei feliz que no início da plenária o governador Jerônimo Rodrigues me ligou para desejar boa sorte, muito feliz pela indicação do partido ao meu nome. Sim. Então fiquei muito feliz com ele. Então isso representa que a gente está alinhado com a política do Estado, que a gente está alinhado com a política federal, e o que eu conheço o Jerônimo desde quando era secretário, e uma pessoa muito preocupada com o desenvolvimento das pequenas cidades. E quando a gente fala só da agricultura, fica parecendo que e o comércio, mas não. Quando a gente lança algumas políticas públicas, se a gente fortalece o campo, a cidade ela abarca esse desenvolvimento. Porque o Tancredo ela tem ou o agro, a agricultura familiar e o agro um pouco maior, e o comércio. E o comércio, exatamente. Agricultura forte, o comércio está forte por si só. Que vem, né, para o comércio, isso. a Então, questão da produção. Para a gente desenvolver a cidade, é simples. Para fortalecer a agricultura. Não sei se você sabe, Tancredo Neves, o último levantamento que a gente fez, a venda agrícola aproximada do ano de 2022 foi quase 203 milhões de reais de produção agrícola. Isso foi dinheiro que entrou no bolso do agricultor em geral. Então, isso é muito grande. Um município que movimenta na agricultura 203 milhões de reais é muito dinheiro. E que isso, se bem administrado, pode ser potencializado, que deságua dentro do comércio. Pô, muito bom, muito bom, muito bom. Tá sendo muito bom esse papo. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha. Não esqueça de compartilhar aí, gente. Da moral, isso é um trabalho para fazer que vocês nem sabem. Não esqueça de compartilhar, comenta embaixo também, manda lá para os amigos, bata a resenha, comente embaixo, deixe sugestão também. Fique muito à vontade aqui no Papo com Potência. Então, você já viu, o homem tem moral aqui com o nosso governador, rapaz. Eu fiquei aqui... Vamos ver o que é que tem pela frente, né não? E aí, como é que é Juscelino com relação ao partido também? Já que o PT te escolheu, né? Então o PT claramente acredita em ti. Mas para as pessoas do município de Tancredo Neves, por exemplo, eu não sabia que o Juscelino fazia parte do PT. Queria que você falasse para essas pessoas também. A questão política, Moisés, ela é feita de união de pessoas, de união de partido. Ninguém consegue chegar a governar uma cidade, um estado, um país, se ele não tiver união. Então, eu escolhi o Partido dos Trabalhadores, que me representa nesse momento, me sinto representado. Acredito que eu represento uma outra categoria de pessoas também que se identificam com esse partido, mas não significa que eu não esteja alinhado com outras pessoas que também não votam ou que não gostariam de votar no PT. Então, nesse momento, eu acredito que escolhi o partido porque uma pessoa, para se candidatar, precisa escolher um. Mas que eu acredito, para que a gente seja vencedor, vai precisar juntar diversos partidos, diversas pessoas para que consiga. Aí que eu vou chegar agora na resposta. Você matou uma charada aí. Você falou a questão do governo estadual, federal e o municipal. Por exemplo, na caixinha de pergunta lá do PT News do último sábado, estava lá. Ô Moisés, pergunta aí para ele se ele é candidato de Tonho do Bó. As pessoas querem saber de onde é que vem o Juscelino, como é que é a questão desse esse relacionamento com o governo municipal, né? Até as pessoas que fazem parte do grupo de Tonho do Bó, pessoas também que não são. Tem os curiosos da política que também querem saber. Então eu queria que você destacasse para a gente, está em casa, essa já é a última pergunta já, para que as pessoas saibam mais sobre a questão política de Juscelino. Como te falei na resposta anterior, ninguém vai conseguir chegar à vitória se não tiver alianças. Pelo que eu estou sabendo, até o momento não declarou apoio a nenhum dos candidatos, que hoje tem 5 pré-candidatos. Ele, em algum momento, acredito que deve escolher entre um, 2, ou não, ele pode também, ele tem liberdade para escolher qualquer outro candidato. Sim. Mas eu te digo, Moisés, eu, como pré-candidato, não irei rejeitar apoio nem de candidato, nem de político nenhum, nem de pré-candidatos de ninguém.
Eu acredito que quando você senta lá, é você que vai conduzir o município. As pessoas têm que confiar em quem está votando. Não dizendo que Tonho fez ou fez mal gestão. Não estou avaliando isso. Não estou avaliando o governo anterior, nem querendo sacrificar ninguém. Tá falando a situação mesmo porque que o prefeito não se posicionou. Mas é uma pergunta do internauta. Então, se ele decidir que eu sou uma das pessoas que ele vai votar, o voto dele será muito bem-vindo, o apoio dele, o apoio de qualquer pessoa que queira embarcar no projeto de governo que vai mudar Tancredo Neves, eu vou aceitar que não vou abrir mão do apoio de ninguém. Isso é política, política é feita com união e não com inimizade. E nem só com Tonho, mas como sou bem relacionado com todos os ex-prefeitos que já passaram da cidade, desde a sua emancipação até hoje, e não é porque eu estou entrando como pré-candidato que vou buscar inimizade nesse momento. Eu acho que política é feita com amizade. Até hora boa para se fortalecer mais um pouco, né? De criar novos amigos. Muito bom, muito obrigado por estar com a gente. Produção, qual o tempo aí, por favor? 21 minutos, pessoal nos assistindo aí. Gente, muito obrigado. Vou falar uma coisa em off para vocês, ó. A ideia era 15 minutos, né? Ó, se estourar, a gente ia fazer 17 minutos. Mas é que é muito bom falar com o Juscelino, que ele é um cara rico, assim, na questão do diálogo. É muito boa a dinâmica de conversar com ele. Eu gostaria que você ficasse à vontade para falar com as pessoas que estão em casa, mandar o seu carinho especial para essas pessoas, vender o seu peixe como pré-candidato a prefeito de Tancredo Neves. Fique à vontade aí. Eu vou ser sucinto até pelo tempo, mas dizer às pessoas, eu gostaria muito de ter a oportunidade, com o Tancredo Neves, a oportunidade que eu tive nos lugares que eu passei, de fazer um bom trabalho, e para que eu tenha essa oportunidade de servir as pessoas, é possível através da política, através da pré-candidatura. Então, me dê a oportunidade, que eu prometo para vocês, a promessa de campanha, eu não irei decepcionar vocês. Responde para mim aqui agora. Pré-candidato? Olha pra câmera e diz. Sou pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, sim. Qual o número? 13. Minha gente, muito obrigado aí. Olha, comenta aqui embaixo o que é que vocês querem que seja o próximo aí pra gente bater um papo com potência. Não será minhas perguntas, será a pergunta do internauta. Eu só vou aqui ser o mediador da situação. Juscelino, mais uma vez, muito obrigado você que está em casa, que nos assiste. Não esqueça de comentar, de compartilhar e dar moral pra gente, porque assim, gente, tem um trabalho para fazer. A gente se encontra na próxima oportunidade com fé em Deus, gente. Um abraço.